vamos começar agora a coletiva da Operação Acalento de combate a crimes de violência contra crianças e adolescentes. À mesa estão o secretário de Operações Integradas, Alfredo Carrijo, o coordenador-geral de Planejamento Operacional, Fernando de Souza Oliveira, e a delegada de Polícia Civil do Amazonas, doutora Fernanda Antonucci. Quem começa falando é o secretário da CEOP. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença da imprensa. Hoje é um dia muito importante no âmbito do Ministério da Justiça. Se os senhores puderem se lembrar, o nosso ministro da Justiça esteve aqui há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, e durante a coletiva da Operação Parador, o ministro ele declarou guerra, aos criminosos que praticam violência contra crianças. Já atuamos em 3 frentes, A Operação Parador, ela visava coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Luz da Infância, crimes de pedofilia, e agora a Operação Acalento, visando coibir prática de violência, tortura contra crianças. É uma triste realidade, mas no mundo inteiro as crianças e adolescentes elas são vítimas de algum tipo de violência física, psicológica, sexual. E o outro dado triste é que boa parte desses agressores são os próprios familiares, pais, parentes. E na maioria dos casos ela ocorre dentro do ambiente familiar. A nossa Constituição Federal e o nosso Estatuto da Criança e Adolescente são marcos de proteção às nossas crianças. É uma determinação da Presidência da República, é uma determinação do nosso ministro, a proteção das nossas crianças. As nossas crianças são o futuro do nosso país. E o Ministério da Justiça vai atuar de forma firme e sem trégua a esses agressores. Esse ano de 2021, ele foi marcado por alguns crimes de grande repercussão nacional, praticado contra crianças, Vou citar só alguns deles, Um menino de 11 anos que foi encontrado acorrentado dentro de um barril no dia 30 de janeiro, em Campinas, estado de São Paulo. A morte do menino Henri Borel, de 4 anos, ocorrido no dia 8 de março, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Uma agressão também sofrida por uma outra criança de apenas 2 anos de idade, na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo o padrasto o algoz. Um outro fator que agravou muito essa situação foi a pandemia, a suspensão das aulas, trouxe essas crianças que já sofriam violência para dentro do ambiente familiar por mais tempo, e isso foi uma agravante, uma coisa que aumentou muito esse índice de violência. É importante ressaltar que, apesar do Ministério da Justiça já estar atuando de uma forma contundente, uma forma firme em relação a esse tipo de crime, recentemente, numa reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, em junho deste ano, houve a aprovação e recomendação da realização de operações conjuntas anuais coordenadas pela CEOP e para combater crimes contra grupos vulneráveis, nesse caso não só crianças, mas como idosos também. Essa ação está consolidando ações já realizadas pela CEOP, principalmente com os nossos parceiros, a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na pessoa da ministra Damares, as polícias civis dos estados e as polícias militares também. A CEOP, nesse caso específico, ela sempre busca esse viés de integração entre as forças brasileiras de segurança para promover ações que inimam a prática de qualquer modalidade de violência contra a criança. Então, como eu sempre repito, a CEOP, o Ministério da Justiça, nós não realizamos operações. O sucesso de todo esse esforço de coordenação é fruto do trabalho dos estados, da Secretaria de Segurança Pública e das polícias civis. Então, eu queria já passar a palavra para o nosso coordenador geral de operações, Dr. Fernando. Ele vai fazer a apresentação
dessa operação. Ele vai falar dos números, né, que nós atingimos, e a gente vai estar à disposição para perguntas após a apresentação também da doutora Fernanda, ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Complementando a palavra do nosso secretário, a Operação Acalento é uma operação que visa a integração das 27 polícias civis do Brasil por meio das suas DPCAs, Delegacias de Proteção à Criança e Adolescente. Essa operação ela teve início em 4 de julho, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, e encerrou hoje na deflagração, considerado dia D pelas polícias. Nós temos dados bastante robustos, todos os estados aderiram, isso é uma marca da CEOP, na qual todas as nossas operações visam a integração de todos os estados e o Distrito Federal. Patrícia, pode ir. Os dados, esses são os dados consolidados até a data de ontem. Nós temos, até a data de hoje, nós temos duas estatísticas. Uma estatística da operação, que a gente chama de status operacional mínimo, que é do dia 4 até amanhã de hoje, e a partir das 6 horas da manhã, os cumprimentos de mandados no dia D. Então, nós teremos a apresentar ao final aos senhores, assim que os estados nos repassarem, porque existem várias equipes policiais em campo ainda. Os polícias estão em campo, estão cumprindo os mandados de busca, os mandados de prisão, e essa consolidação desses dados nós poderemos entregar ao final do dia, às 18 horas, com todo o sistema Córtex alimentado. Podemos ver que tivemos 528 prisões até o presente momento, autos de prisão em flagrante 881, nós temos 1.352 municípios, então quer dizer que foram mais de 20% de todos os municípios do Brasil integrados nessa operação. Nós temos mandados de busca, também 293, e 105 armas apreendidas. Então, assim, a violência, geralmente, os crimes em conversa com todas as polícias civis, os crimes mais ventilados nessa operação foram o de estupro de vulnerável, tortura e maus-tratos. Maus-tratos e estupro de vulnerável foram os que encabeçaram a capturação penal desses flagrantes e desses mandados de prisão. Lembrando que o estupro de vulnerável não é só a conjunção carnal, e sim qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos. Então, o simples fato de passar a mão em certas partes, beijar uma criança, acariciar, isso configura já o estupro de vulnerável. Os maus-tratos, ele é elencado de acordo com a gravidade, e é apenado também de acordo com a gravidade, e a tortura é causado sofrimento físico à pessoa durante um certo período. Então, esses foram os 3 crimes mais elencados aqui durante a operação. Doutora Fernanda. Obrigada. Pronto. Bom dia a todos. É uma satisfação a realização dessa operação Acalento em nível nacional, como já bem falado, né, tanto pelo nosso secretário como o doutor Fernando, nosso coordenador. As polícias civis, elas já desenvolvem esse trabalho no Estado, mas essa ação coordenada pelo Ministério da Justiça, ela foi coordenada em âmbito nacional. Foram as 27 unidades trabalhando em união, em integração contra o mesmo mal, que é a violência contra a criança e adolescente. O interessante, né, que nesse período os estados eles se esforçaram, né, os policiais abraçaram a causa, contando com a participação até de outros órgãos, também até em alguns estados, da Polícia Militar, Conselho Tutelar, enfim, proteção à criança e adolescente, e escolheram, inclusive, como o doutor Fernando falou, os crimes que a gente mais verificou, os casos, né? E o número 1 foi o estupro de vulnerável. Então, e mais, são
crimes praticados no mesmo âmbito familiar. Então, crime praticado por familiares, crimes praticados por pessoas próximas, por vizinhos, né, por conhecidos, e é um apelo até que a Polícia Civil, né, de todo o Brasil faz, que a Segurança Pública faz, há um alerta, né? Sabemos que alguns dos autores são os pais, mas tem muitas pessoas próximas também. Então, que os pais se atentem, cuidem mais dos seus filhos, verifiquem onde seus filhos estão, com quem eles estão conversando. Muitos dos casos que a gente verificou também pelos dados, pelo que os estados repassaram, são pessoas que não fazem parte da família, mas convivem, coabitam no mesmo espaço. Então, às vezes não dá para confiar. Então, são crianças e adolescentes que, por lei, elas precisam de proteção, precisam de cuidado, e é dever de todos nós. Então, esse trabalho brilhante da segurança pública está sendo feito hoje, está sendo realizado, é um sucesso, né? Os números demonstram, mas é importante também a gente contar com apoio, né? Com uma rede de proteção de todos, até da imprensa, com a divulgação, que nós tivemos muitos casos também que crianças e adolescentes que não sabiam que estavam cometendo alguns atos que são crimes e que elas não sabiam que era errado. E que às vezes uma divulgação, seja na escola, seja um vídeo, que percebeu que aquilo que ela praticava era errado. Então é importante também a participação da mídia, da imprensa, da escola, né, de todos e dos pais. Então isso é um apelo que a gente faz para a gente conseguir, né, ter sucesso e garantir a proteção aí das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. É importante a gente destacar que a operação começou no dia 4 de junho. Hoje, dia 16, é o dia D dessa operação. Os dados que estão ali na tela, eles foram consolidados até às 9 horas da manhã de hoje. Os dados totalmente consolidados, a gente vai repassar para a imprensa por volta de umas 18 horas. Esse slide, ele está sendo encaminhado no grupo Sala de Justiça. Quem não estiver no grupo, pode entrar em contato com a gente da assessoria, que a gente encaminha tanto o slide quanto o release da operação. Ok? Vamos abrir agora para as perguntas. Quem deseja perguntar? Bom dia. Vocês têm os dados dos estados com mais ocorrências? Com relação aos dois maiores indicadores, né, são mandados de busca e mandado de prisão, nós temos os 3 estados com o maior número de mandados de busca, mandados de prisão cumpridos: São Paulo com 119, Mato Grosso do Sul 60, Maranhão 52, Minas Gerais 43, Rio Grande do Sul 33. Esses são os 5 estados com mandados de prisão cumpridos. Mandados de busca, temos Rio Grande do Sul com 126, Distrito Federal 33, São Paulo 33, Minas Gerais 31 e Maranhão 11. Esses são os dois indicadores. Mandados de prisão: São Paulo 119, Mato Grosso do Sul 60, Maranhão 52, Minas Gerais 43, Rio Grande do Sul 33. Mandados de busca: Rio Grande do Sul 126, DF 33, São Paulo 33, Minas Gerais 31, Maranhão 11. Eu vou encaminhar para a assessoria todos esses dados completos com todos os estados. Ok, próxima pergunta. Bom dia, Giovana, da TV Globo. Eu queria saber se tem em termos percentuais esses crimes que o senhor apontou, e a senhora também, como os mais comuns, de todas essas prisões que foram feitas hoje e ao longo do período, se tem isso dividido. Estupro representa quanto? Mais de 50%? Tortura? Os percentuais exatos nós não temos, porque nós não temos. Os percentuais exatos nós não temos, porque eles estão consolidando ainda os dados. Mas, assim, nós temos um grupo com todas as DPCAs, com todas as equipes que estão trabalhando, e nós estamos monitorando os flagrantes e os mandados de prisão. Então, digo para você, 90% foi estupro de vulnerável, maus tratos e tortura. Não foge muito disso. Um ou outro crime que nós tivemos, inclusive um crime na Bahia, que apesar de nós estarmos em 2021,
é o artigo 238, que é a venda da criança, do recém-nascido. Foi realizado foi essa semana pela Polícia Civil da Bahia. Foi preso um casal acusado de vender, afinal nós temos a matéria também, iremos repassar para os senhores, a venda da criança, que configura, que é prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo mediante pago ou recompensa. Então foi feito esse flagrante, apesar de estar recente 2021, ainda existe esse tipo de crime, que é a venda de criança. Foi um casal, salvo engano, de São Paulo, na Bahia, que vendeu a criança a um casal de São Paulo. Nós temos a matéria, o flagrante, e iremos passar para os senhores. Chefe, se o senhor me permite, só para complementar, né, realmente os dados que o doutor Fernando informou, a gente pode realmente configurar que aproximadamente de 80% a 90% dos casos da Operação Acalento são crimes de estupro de vulnerável. 80% só de estupro de vulnerável. Os demais são esses também de grande repercussão, né? Em seguida está de maus tratos, tortura, tivemos casos de tortura, maus tratos e lesão corporal. Até aproveitando para destacar que o 80% foi de estupro, então a partir de estupro de vulnerável, né? Que é menor de 14 anos, então tivemos casos de praticamente de todas as idades, envolvendo a maioria do âmbito familiar. Em relação a outros casos, que também merece, né, destaque, além desse que o doutor Fernando falou, temos um que é do Estado do Amazonas, da Polícia Civil do Amazonas. Apesar de ter ocorrido no ano de 2019, a equipe teve êxito durante a Operação Acalento, né, 2 anos depois. O autor era padrasto da vítima, a criança tinha 1 ano e 6 meses apenas. E como o doutor Fernando explicou, né, como são os crimes, né, ele maltratava a criança, então ele foi enquadrado como maus tratos. Só que uma criança, o corpinho de uma criança, né, não tem resistência de um adulto. Então, as agressões que aquela criança sofria de 1 ano e 6 meses, ela foi internada, foi socorrida, mas aproximadamente 1 semana depois ela faleceu com traumatismo craniano. E ele fugiu, e estava esses 2 anos foragido. E até uma oportunidade de ressaltar que nessas operações integradas, né, coordenadas pelo Ministério da Justiça, normalmente o Ministério da Justiça ele também dá um apoio aos estados em relação às diárias. E esse é um caso de destaque, porque como ele estava foragido no interior, permitiu, com esse apoio que o Ministério da Justiça deu, de oferecer diárias aos policiais, eles conseguiram ir ao interior e cumprir o mandado de prisão dessa criança, que teve repercussão muito grande no estado do Amazonas, né? Então foi no município de Barreirinha, no interior, e para a sociedade, né, tanto para a comunidade que não aceita. Ele era até um lutador ainda. Isso. Então ainda tinha isso. É importante que, além da criança ser muito pequenininha, o autor ainda era lutador. Então ele sabia exatamente a força que ele tinha, né? E o outro caso também, que fugindo do estupro de vulnerável que tivemos, foi um caso de tortura, foi até no início, iniciou dia 4 de junho, salvo engano, foi dia 7 de junho, foi um caso até aqui em Goiânia, né? A Delegacia Especializada de Proteção à Criança pegou um caso de tortura do próprio pai, né, torturando o filho de 8 anos, e as agressões eram no sentido de arrancar a unha do dedo da criança, de pegar fio, cabo e dar choque na criança, de madrugada jogar balde de água na criança e fazer procedimentos de afogamento da criança, alicate, puxar a língua da criança com alicate, enfim, várias agressões por um bom período. E da mesma forma a polícia teve êxito na prisão e o afastamento, né, e a proteção dessa criança. Então são casos, mesmo não sendo de estupro de vulnerável, que por si só já é um crime repugnante, nós também temos esses casos de lesões físicas, né, de tortura, deixar uma criança passar por isso, né, sendo que o nosso dever, na verdade, é a proteção. Então seria importante destacar isso.
Próxima pergunta. O Wellington da TV Globo. Eu queria que os senhores explicassem para a gente quais são os sinais de violência para as mães que estão em casa, como saber se os filhos estão sendo vítimas de violência, o que fazer, para quem ligar, a quem recorrer. Normalmente, o primeiro sinal para detectar se uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência é perceber o comportamento dela. Que é normal que uma criança que era alegre, uma criança que brincava, ela mude de comportamento, ela fique introvertida, ela fique com vergonha, ela fique reservada. Isso é um sinal muito importante para ser observado nas crianças, porque elas não sabem o que estão fazendo, elas vão ter vergonha, não vão ter não vão ter vontade de brincar com as demais crianças. Então, esse é o primeiro sinal, que pode ser psicológico, a vergonha de algo que ela está sofrendo. É importante também que os pais vejam os corpos dos seus filhos na hora do banho, né, de trocar roupa, de todas as idades, né, as partes íntimas também é importante detectar, porque às vezes confundem, talvez a falta de higiene, na verdade, é uma violência mesmo sexual que a criança está sofrendo, e também é difícil que os pais nunca querem aceitar que o seu filho sofreu um crime, né? Sofreu uma violência dessa forma. E a nível de Ministério a nível federal, nós temos parceria, né, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e é o que é disponibilizado para todos, que é o Disque 100. É o canal, né, que a gente quer disponibilizado, onde são feitas as denúncias, e inclusive essas denúncias são até repassadas aqui para a gente, para aproveitarmos nessas operações dessa natureza. Em relação aos estados, cada delegacia, cada estado, eles possuem seus canais próprios, né, e que são divulgados nos municípios, né, no estado, para que eles possam fazer esse tipo de denúncia. Importante também que existem os conselhos tutelares. Normalmente eles são divididos por áreas, e que os pais eles podem buscar, pedir orientação da melhor forma a proceder, principalmente porque existem as medidas de proteção à criança. Existem medidas de proteção que o próprio Conselho Tutelar eles podem providenciar, né? Seja aquela medida de até a inclusão de um programa para a família, para criança e adolescente, um conselho, orientação, né? Essas medidas de proteção existem, e os conselhos tutelares podem ajudar também. Não sei se eu responderia. Obrigada. Só complementando o que a doutora Fernanda falou, as escolas e os professores têm um papel fundamental também nisso, tá? É muito importante ter essa consciência. As crianças geralmente elas sofrem esse abuso no âmbito familiar, e a escola ela pode ser a primeira barreira contra esse tipo de violência, né? Então a gente pede que os professores fiquem atentos, as escolas fiquem atentas a esses sinais que a doutora Fernanda falou, né? As crianças elas não têm a personalidade formada, elas são vulneráveis, então alterações de comportamento, marcas de agressão física, é dever do professor e da escola reportar esse tipo de violência, né? E ressaltando também essa parceria que a gente tem com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, essa linha que eles têm para reportar esse tipo de abuso, ela é de uma utilidade imensa para nós. Esses dados são repassados para o Ministério tem essa capacidade de articular com os estados, distribuir esse tipo de denúncia. Também, reforçando mais uma vez o papel das polícias civis, eu queria fazer um agradecimento aqui em nome da doutora Nadine Anflor, que ela é presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. As polícias civis elas fizeram um trabalho fenomenal, abraçaram a causa. Eles tinham essa demanda antiga de fazer um trabalho articulado a nível nacional. É muito importante a mensagem do Estado brasileiro em relação a esse tipo de crime, né? Nós não devemos nos omitir, e a segurança pública é muito importante ressaltar. Ela é dever de todos, os cidadãos estão inclusive nisso aí, tá? Então é muito importante, aquilo que eu falei, as crianças, elas são o nosso futuro. Então Estado, pais,
familiares, professores, todos têm uma responsabilidade na proteção dessas crianças. Obrigada, secretária. É importante a gente destacar que, de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, somente de janeiro até abril desse ano foram mais de 32 mil denúncias nos canais de denúncias que eles têm. Okay? A próxima pergunta é o colega ali e depois você. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. O senhor citou no início da coletiva o caso do garoto Henri Borel, que foi espancado lá no Rio de Janeiro até a morte. Essa operação tem alguma ligação com esse caso? Foi motivada por esse caso ou já estava no cronograma do Ministério? Esse aí foi só um exemplo de situações que nós encontramos no dia a dia, né? São casos de repercussão nacional e eles afetam a sociedade como um todo, né? Assim, eu não tenho informação, essa operação ela já estava programada, tá? Na verdade, a gente quer muito mais fazer um link de crimes que tem repercussão nacional e demonstrar a importância desse tipo de operação que o Ministério da Justiça está coordenando, né? Às vezes é preciso a gente citar esses casos, né? E apesar de serem chocantes, a sociedade ela tem que estar ciente que esse tipo de violência existe e aquilo que eu falei, esse tipo de divulgação e esse tipo de resposta do Estado, ele deve ser feito de uma maneira contundente para que a gente tente prevenir que esse tipo de crime ocorra de novo. Agora, eu posso passar a palavra para o coordenador para saber se tem alguma conexão em si com a operação. Complementando a fala do nosso secretário, coincidiu, essa operação já estava programada. Assim que o nosso ministro tomou posse, ele elegeu algumas pautas como prioridades. A pauta dos vulneráveis é uma pauta prioridade hoje do Ministério da Justiça, englobando idoso, mulher, criança e adolescente. Já foi feita a Operação Paradouro, como o nosso secretário diz, Luz da Infância e agora a Operação Acalento. Começo do ano tivemos a Operação Resguardo, coincidiu, foi uma coincidência, foi um caso de repercussão nacional e que motivou ainda mais as polícias civis a engrenarem, a aderirem a essa operação e abraçarem a causa, né? A operação, todas as operações, nós temos um cronograma anual de operações determinado pelo nosso ministro e simplesmente coincidiu, uma notícia trágica, triste, coincidiu com o início da operação. Tudo bem, bom dia. Essas operações com vulneráveis, elas acabam gerando uma outra demanda, que são crianças que acabam sendo afastadas dos pais porque eles acabavam abusando, ou os idosos que acabam sendo afastados dos cuidadores, enfim. Queria saber se tem algum tipo de trabalho do Ministério a partir de agora, então, dessas crianças que, enfim, de alguma maneira foram afetadas e agora precisam mais ainda de cuidado, se tem uma integração do Ministério com outros ministérios ou com outras secretarias para tentar ajudar essas pessoas. O trabalho do Ministério da Justiça é um trabalho na atividade policial, né? É confirmar aquele flagrante, aquele crime que está acontecendo e proceder. A questão do acolhimento, que vem depois, nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A operação sempre em conjunto, eles nos repassam pelo Disque 100 e Disque 180 todas essas denúncias. E tem os conselhos tutelares, são responsáveis pelo acolhimento dessas crianças não ficam desamparadas. Todos os municípios têm conselheiros tutelares que fazem esse acolhimento, tanto de criança como idoso. Tem outras instituições, inclusive instituições privadas, parceiras, para promover esse tipo de acolhimento. Então, é uma operação coordenada para a parte de atividade policial, para retirar, para coibir, para estancar aquele crime, e depois ver uma parte social, que é o acolhimento desse idoso, dessa criança, dessa mulher que está sendo agredida e violentada. A doutora Fernanda, acho que pode complementar. É interessante falar sobre isso, porque hoje em dia não dá para falar de vulnerável isoladamente. Então, como bem falado, nosso Ministério é de Segurança Pública.
mas não dá, em relação aos vulneráveis, de fazer uma ação de proteção a eles sem os direitos humanos. Então, seja nas operações já elencadas de criança e adolescente, mulheres, idosos, o Ministério da Justiça tem uma parceria muito forte mesmo com o Ministério da Mulher, e esse após é a proposta mesmo de fazer aquele acompanhamento que o Ministério de Direitos Humanos ele faz. Não tenho detalhes para dizer exatamente como funciona, mas existem sim as casas de abrigo, as casas de acolhimento para todos os tipos de vulneráveis, e a questão de fiscalização, questão de esse acompanhamento, a gente vem até buscando, estreitando laços. Fizemos até recentemente o Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, conversa com o Conselho Nacional de Justiça, para ver até mecanismos, meios de fazermos sempre ações em conjunto, que nós precisamos de todos os órgãos. Né? Uma ação que envolve o vulnerável vai muito além. Falo de questão de saúde, de profissionais de psicologia, de assistência social. Então, é uma preocupação, sim, do Ministério da Justiça, mas a ação propriamente dita, a gente faz parceria. Né? A gente se preocupa junto, a gente conversa e nesse caso, quem dá continuidade, quem faz aquele acompanhamento, visita, fica para o Ministério dos Direitos Humanos. É importante ressaltar que todos esses crimes eles são direcionados para as delegacias especializadas nos estados, né? E quando você tem um cumprimento de mandado de prisão ou um auto de prisão flagrante, já existe um procedimento. O Conselho Tutelar é notificado, o Ministério Público é notificado, então uma série de agências são notificadas justamente para não deixar uma criança desamparada. Num contexto macro de política social de apoio a essas crianças, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles têm a liderança situacional nesse tipo de assunto. Então, é importante ressaltar que eles não ficam, desamparados, e no âmbito estadual mesmo, local, já existem mecanismos ali de amparo a essas crianças e adolescentes. Desculpe, até aproveitando até no âmbito já que o nosso secretário falou de políticas públicas, né, destacar até o papel no âmbito do Ministério, a parceria que também tem internamente com a Senasp. Então, sei que recentemente eles fizeram um grupo de trabalho justamente envolvendo o Ministério da Mulher para ver mecanismos e procedimentos até de um atendimento diferenciado para o vulnerável, para todo tipo de vulnerável. Então, que o profissional de segurança pública, né, tenha um atendimento diferenciado ao vulnerável. Então, essa proposta é sempre o Ministério da Justiça se preocupando com isso, com essa pauta tão em alta, né? Porque eu estava conversando até com o Dr. Fernando essa semana e a gente parando para pensar que todo mundo na vida, todos nós temos um vulnerável na nossa vida. Seja em casa, seja próximo, né? Seja uma criança, um adolescente, um idoso, uma mulher. Então, todos nós temos contato com uma pessoa vulnerável. Então, é a preocupação de todos, a gente quer a proteção deles. Então, realmente é uma pauta de todos nós. Obrigada. Mais alguma pergunta? Os senhores vão querer fazer o quebra-queixo? As perguntas já foram suficientes? Ok? Secretário, o senhor quer finalizar? Só para finalizar, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Essa não vai ser a nossa última operação. Eu quero deixar um recado claro, seguindo a orientação do nosso ministro, que essa será na verdade a terceira de várias que virão. Então, mais uma vez eu quero ressaltar o papel da sociedade e das escolas na prevenção desse tipo de crime e mais uma vez parabenizar as polícias civis dos estados, o Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos, os nossos parceiros, polícias militares, a Secretaria de Segurança Pública e agradecer mais uma vez a presença de vocês e desejar um bom final de semana a todos. Obrigada. Lembrando que a assessoria de comunicação está à disposição. Até às 18 horas nós teremos o dado consolidado da operação em todo o país. Muito obrigada e uma boa sexta-feira para todo mundo.